Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, com toda boa vontade sofreis dos incipientes, sendo vós sábios. Suportais se vos reduzem à servidão, se alguém vos devora, os domina, se bate no vosso rosto, digo segundo a ignobilidade, como se nós fôssemos enfermos nessa parte. Que dizem eles contra? São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São raça de Abraão, também eu. Ministro de Cristo, mas digo como menos sábio, mais ainda eu. Em tantos trabalhos, em tantos cárceres, em maior quantidade, em feridas, em perigo de morte frequente. Dos judeus sofri 5 flagelações, 40 menos 1, 3 vezes sofri surra de varas da mão deles, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, estive uma noite e um dia inteiro perdido no mar, sempre enfrentando as dificuldades, perigos dos rios, perigos dos ladrões, perigos de todo tipo, de toda a gente, perigos na cidade, perigos na solidão, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Em muitas vigílias, passando fome e sede, em muito jejum, passando frio, na nudez, constantemente preocupado nas necessidades de todos os membros de cada uma das comunidades. Quem sofre, que eu não sofra com ele. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se deve se gloriar, gloriar-me-ei das minhas fraquezas. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito nos séculos, sabe que não minto. O governador de Damasco, representante do rei Aretas, me guardava na cidade para me prender, e eu consegui escapar numa cesta pelas muralhas. Se convém se gloriar, e não convém, irei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Jesus Cristo, há 14 anos atrás, se foi do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi raptado deste mundo ao terceiro céu. Sei deste homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi raptado até o paraíso, e lá ouvi
palavras misteriosas que a nenhum ser humano é lícito repetir. Nisso eu me gloriarei. Quanto a mim mesmo, não terei de que me gloriar, a não ser nas minhas fraquezas. Mas se quiser me gloriar, terei razões para isso. Evito-o, porém, para que ninguém tenha de mim uma noção maior do que aquilo que vê em mim. E para que a grandeza das revelações que me foram dadas não me envaideçam, foi-me dado um açoite na minha carne, feito por Satanás, que me esbofeteia, pelo que 3 vezes pedi ao Senhor que me livrasse disso, mas Ele me respondeu: bate para ti a minha graça, pois é na fraqueza que se prova a capacidade humana. Com toda boa vontade, portanto, eu me gloriarei nas minhas enfermidades, para que a virtude de Jesus Cristo habite em mim. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, houve uma grande multidão de gente se juntasse procurando aproximar-se de Jesus, vindo das cidades. Ele disse por comparação: saiu o semeador a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu na estrada e foi pisada pelos homens, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, nasceu, mas logo acabou morrendo porque não havia água suficiente. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram mais e as sufocaram. Outra parte caiu em terra boa e produziu 100%. Isso falando, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Interrogavam então os discípulos a ele, porque ele falava assim em parábola. E ele disse: a vós é lícito conhecer os mistérios de Deus, mas a eles se fala em parábola, para que vendo não enxerguem e ouvindo não percebam. Mas essa palavra quer dizer, a semente é a palavra de Deus, a que cai na estrada são os que ouvem a palavra de Deus e logo vem o diabo e as tira. Do seu coração. Porque a que cai sobre a pedra são os que ouvem a palavra de Deus com alegria e começam a crescer a palavra no seu coração. Mas com o passar do tempo, vem a tentação e eles a abandonam. A que cai nos espinhos são os que ouvem, mas os apegos às coisas deste mundo impedem que as pratiquem. As que caem em boa terra
são os que ouvem com boa vontade e produzem frutos em abundância. Na leitura de São Paulo, nós podemos distinguir duas partes. Uma muito proveitosa para nós. Quando São Paulo lembra aqueles que nos incomodam, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perturbam, como devem ser acatados por nós. Queremos então que todos nos tratem muito bem. Seria interessante. Mas aqueles que nos maltratam são instrumentos de Deus para nós nos exercitarmos na paciência e na bondade, para nós ajudarmos essas pessoas. Fique isso bem em nossa mente. E não como acontece que vimos a nos queixar de um, nos queixar de outro, por isso ou por aquilo. Essa é uma lição boa, que está da primeira parte da leitura de São Paulo. A segunda, São Paulo narra todas as perseguições que sofreu, todos os tormentos que padeceu e também as graças extraordinárias que recebeu de Deus. Ele diz que não convém sair contando essas coisas, mas ele se sente obrigado a contar porque muitos negavam a São Paulo o direito de ser apóstolo, quando foi o próprio Deus que o escolheu para isso. O próprio Jesus que o escolheu para isso. E então, em sua defesa, para justificar que ele continue agindo com a autoridade que tem, ele narra todas essas coisas. No final, São Paulo recorda que, apesar de tantas graças, tantos milagres, tantos acontecimentos que Deus concede a ele, Deus mandou um anjo satânico para lhe dar bofetadas. 3 vezes ele pediu a Deus que lhe livrasse disso, mas deu a resposta: basta para ti a minha graça. Que serão essas bofetadas que esse demônio aplicava em São Paulo? A opinião mais comum, mais garantida, é que era uma doença altamente incômoda, que Deus permitiu que São Paulo sofresse, e esse incômodo era tão forte que não só incomodava a ele, mas incomodava aqueles que viviam com ele, que estavam ao seu redor. Não sabemos que doença fosse essa, mas sabemos que a aparência de todo o conjunto
leva a se crer nisso. Aproveitemos todas essas lições para recordar em nosso proveito a importância do sofrimento na vida da gente. Porque muitas vezes fica parecendo que nós não somos católicos, que nós não queremos de forma nenhuma suportar esses incômodos, esses maltratos, sem nos lembrar que nada disso viria para nós, fosse de quem fosse, que não fosse uma permissão de Deus. E se é então uma permissão de Deus, seguramente é para nosso proveito. Seguramente é para nosso proveito. A doença, o maltrato dos outros, etc. O Evangelho apresenta a pregação de nosso Senhor. Observem que Jesus mandou os apóstolos ensinar. Não mandou os apóstolos dialogarem com o mundo. Mandou os apóstolos ensinarem a todos os povos, fazendo de todos discípulos dele, Jesus. Recordemos isso. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós sabemos que Deus é um só em três pessoas, não é? O Pai, que podemos dizer a fortaleza de Deus, o Filho, é a sabedoria de Deus, e o Espírito Santo, o amor de Deus. Essa sabedoria de Deus é a de Deus. Ela não tem origem fora. Deus não precisa sair olhando isto ou aquilo para aprender. Tudo que existe nasceu de sua sabedoria. Foi Ele que fez. E, portanto, tudo Ele conhece perfeitamente nele próprio, de onde tudo nasceu, tudo nasce. Dessa sabedoria de Deus, vem o amor de Deus. O amor que está em Deus. Nós chamamos de Espírito Santo, não é? O amor que está em Deus. E que Ele nos comunica por meio da revelação. Jesus Cristo veio nos ensinar. Jesus Cristo não veio dialogar com ninguém. Ele veio ensinar. E o trabalho da igreja é esse trabalho de Jesus Cristo. Observem, por exemplo, nesta parábola. Olhando o contexto, sabemos que Jesus pregou para o povo que estava na praia daquele enorme lago de Genezaré, sentado
numa barquinha. Jesus gostava muito de pregar sentado naquelas barquinhas de São Pedro, por exemplo, principalmente. O povo na praia ouvindo e ele um pouquinho afastado da areia da praia, pregando, ensinando. Deixou a igreja dele para isso. Deixou a igreja dele para isso. Para ensinar toda essa riqueza que ele deixou. Toda essa riqueza que ele deixou. Eu ontem li a história da conversão de um rabino judeu para o catolicismo. E alguém perguntou a ele como foi que ele abandonou o judaísmo para se tornar católico. E ele conta como ele tomou os evangelhos e o tempo que ele tinha todo disponível, ele lia, relia os evangelhos. E quanto mais ele lia e relia, quando ele penetrava nas verdades de Jesus Cristo, mais nascia e crescia um amor dentro dele para com Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem, não é? Para nos salvar. Quando Deus quis nos salvar, tornou-se homem. Ficou sendo Deus e homem. Podia ser a primeira pessoa, o Pai. Podia ser a terceira pessoa, o Espírito Santo. Mas Deus escolheu na Trindade a segunda, a sabedoria. Certamente porque nós precisamos, na nossa ignorância, da sabedoria. O primeiro passo. Porque qual é a primeira virtude de todas? É a fé. Não é verdade? A primeira virtude de todas é a fé, que nos comunica o conhecimento das verdades de Deus, e a partir desse conhecimento vai desenvolver em nós a virtude, vai desenvolver em nós o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, e por amor a Deus, o amor ao próximo, que fará com que nossa relação com o próximo seja aquela que São Paulo aconselha no começo da leitura de hoje, a qual eu me referia no começo, no início. Em vez de vivermos a nos queixar o tempo todo, porque o outro é diferente de mim, e me desagrada. Não pode ser isso. Até que ponto o outro enxerga? E se é verdade que eu enxergo, também eu não enxergo tudo, não. A isso ou aquilo que eu não percebo, eu devo ter mais paciência com aquele que não vê e, por isso, cria situações de atrito comigo. Entretanto, não nos esqueçamos que a doutrina de Jesus Cristo não é para ser objeto de diálogo, é para ser ensinada.
como Jesus diz, fazendo de todos os povos meus discípulos. Pode ver no Evangelho, o Senhor manda os apóstolos ir ao mundo inteiro para conquistar todos os povos e todos se tornarem seus discípulos. É lamentável que, por causa do orgulho, o ser humano não queira aprender. E então, se multipliquem as religiões, nascidas do orgulho de cada um. Cada um acha que quer prevalecer, quer estar na frente, quer ser líder. Quando não é por motivos menores, para ganhar dinheiro, por exemplo, seria pior. No Evangelho, nosso Senhor fala dos vários tipos de ouvintes. Toma como base a plantação judaica. Jesus estava sentado na barca, diante daquela multidão que o ouvia. No fundo estavam as montanhas do Hermon. À direita, ao longe, estava a cidade de Cafarnaum. À esquerda, ao longe, estava a cidade de Tiberíades. Ali perto, muitas árvores, que a abundância de água fazia desenvolver. E talvez bem em frente, numa encosta, estivesse um exemplo de uma área que os judeus usavam para plantar. Eles não faziam cerca, não faziam parede de taipa, nada, quando eles plantavam. Eles cuidavam do terreno, plantavam, e durante o tempo do desenvolvimento da plantação, as pessoas rodeavam a área para não prejudicar. Depois que terminava a colheita, como não havia cerca, nada, passava às vezes até por cima de áreas que eram plantadas normalmente, virava um caminho. Nosso Senhor fala no ouvinte caminho. Aqueles que escutavam sem a devida atenção a pregação, não aprendiam. Como era uma área pisada pelos homens, não se desenvolvia. E vinham os pássaros, os pardais principalmente, muito abundantes lá, que às vezes vinham em enorme quantidade comer as sementes dos caminhos. São aqueles que não dão importância a nenhuma palavra de Deus. Outros são os ouvintes pedra. Apesar de ser uma terra fértil, há muita pedra por lá. Então, quando a semente caía no meio da pedra,
A água da chuva guardadinha ali fazia desenvolver rápido, mas como era uma água rasa, também secava rápido e as plantas morriam. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não acreditam nela. Os ouvintes espinhos, muito espinho, pé de planta pinhosa, nasce naquelas regiões, e muitas vezes cresce mais rápido do que a sementinha e acaba sufocando. Esses são os ouvintes apegados ao dinheiro, à terra, apegados às honras, ao prestígio, a posições, aos prazeres mundanos. Na hora que ouvem, a palavra é interessante e atrai um pouco, mas depois, essas paixões todas fazem a pessoa esquecer. E o ouvinte de terra boa é aquele que ouve com atenção e procura guardar essa palavra. Sai da igreja, levanta a doutrina. Chega em casa, vai ler de novo o Evangelho, tirar algum proveito. Esse vai produzir fruto. O fruto de vida eterna. Porque nós somos criados para quê, meus irmãos? Criados para ir para o céu. Nós fomos criados para ir para o céu. Mas não nos esqueçamos, existe também o inferno. E podemos afirmar com segurança, todos os dias entra gente no céu. Todos os dias cai gente no inferno. Ouvir a pregação, ouvir a doutrina, prestar atenção, acatar, isso salva. Isso salva. Quantos grandes santos se destacaram na igreja porque foram grandes pregadores. São Vicente Ferrer, por exemplo, São Bernardino de Sena, Santo Antônio Maria Claret, São Tomás de Vila Nova, o imperador Carlos V, que era no tempo imperador da Alemanha e rei na Espanha, gostava muito de ouvir os sermões de São Tomás de Vila Nova. Sempre queria saber onde era que o santo estava pregando, para ele ir ouvir. Às vezes ouvia publicamente, todo mundo via o imperador ali. Às vezes ele ouvia escondido, ninguém ouvia. Às vezes ouvia sentado com prazer, mas às vezes estava muito cansado, então ele não se sentava. Nem se sentava, porque em pé não dormir, para não perder nada do que Santo Tomás dizia. A importância da pregação. Ouvir a doutrina e guardar a doutrina no coração.
entre os grandes pregadores da história, houve um padre, o padre Tarrant, que, na ocasião, estava pregando numa igreja cheia de gente ouvindo o sermão dele. De repente, um menino de 11 anos pulou para a janela que estava junto do púlpito, onde o santo estava pregando, onde o padre estava pregando, e tentou subir para o púlpito. Então, um guarda perguntou: meu filho, o que você está fazendo aí? Eu estou subindo para dar um abraço no padre, porque ele disse que abraçava todos nós. Interessante. O povo todo aclamou, e o menino subiu e deu de fato um abraço no padre. Que pregava tão bem. Todo pregador verdadeiro é um representante de Deus. E se você ouve a pregação dele, você ouve a voz de Deus. E como a voz de Deus é importante, não é? Eu vi ontem uma história curiosa, não sei se é verdadeira ou falsa. Mas contam que no dia em que Jesus, defronte do túmulo de Lázaro, disse: Lázaro, estava morto há 4 dias, vem cá para fora. A voz de Jesus, então, foi ouvida no limbo dos padres. Vocês sabem que, antes de Jesus ir para o céu, ninguém entrou no céu. Mas sabem que houve pecadores que se arrependeram profundamente e viveram uma vida santa, como Adão e Eva viveram depois do pecado, e outros. E todos esses que morreram antes de Jesus ir para o céu, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos eles foram para um lugar agradável, mas muito inferior ao céu, que nós chamamos limbo dos padres, os antigos pais. Padre é filho de pai. Padre quer dizer pai. Então se diz, não sei em que foram buscar essa história curiosa, que na hora que Jesus disse: Lázaro, vem cá para fora, os que estavam no limbo, todos ali, Abraão, todo mundo, ouviram a voz de Jesus chamando Lázaro, que estava ali. Lázaro ter morrido, estava ali também, esperando o dia da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, para ir para o céu com ele. Então, na hora que eles ouviram a voz, Adão então disse: meus irmãos, eu conheço muito bem essa voz. Eu ouvia essa voz quando eu estava no paraíso. Quando ele me vinha visitar, ele me chamava. E eu que vivi no mundo, como a Bíblia conta, mais de 900 anos, e estou aqui no limbo há milhares de anos esperando ir para o céu, nunca me esqueci daquela voz. Nunca me esqueci daquela voz. Foi bem, meus irmãos.
Não se esqueçam da voz de Deus. Não se esqueçam da voz de Deus. Vocês vêm à Santa Missa, ouvem a pregação, ouvem os conselhos, ouvem os avisos. O padre fala, não é? Tem um modo de vestir, modo de falar, de um católico, como deve ser. Não esqueçam, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Aquela voz que Adão dizia ali, nunca tinha esquecido. E por isso, quando Jesus falou, era Deus, não é? Ele identificou logo. Deus falando, Deus chamando Lázaro. Ele sabe que Lázaro foi e ressuscitou, não é? Então, essa é a última palavra minha hoje, aqui para vós. Cedo fui confessar. Pessoas me disseram que vinham cedo, eu fui bem cedo. Mas fiquei um pedaço enorme sem ninguém. Sem ninguém. Quando chega na hora da missa, é aquele enxame. Eu sou um só. Sei que estou fazendo um trabalho sublime, divino. Olho minhas pobres mãos pecadoras, minhas pobres mãos tão más, tão ruins. É delas que Deus se serve. Na hora que eu digo, eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sei disso. Meu Deus, essas mãos têm esse poder todo. Por causa do sacerdócio, às vezes eu passo, alguns se inclinam. Eu confesso que na hora que se inclinam diante de mim, me dá uma angústia. Porque eu sou tão miserável, não era para ninguém fazer isso. Mas eu sei que eu tenho um poder. Recebi o sacerdócio, pelo qual eu mudo o pão e o vinho em Jesus, na Santa Missa. Eu sei, é enorme, mas é verdade. Logo depois que eu digo as palavras, eu ajoelho para adorar Deus ali. Foi eu que disse, este é meu corpo. E ele veio e entrou no pão, e o pão deixou de ser pão para ser Jesus. Deixei gente lá esperando. Logo depois da missa, vou ter que voltar logo para atender mais gente que chegou atrasada e quer se confessar. Sei do trabalho imenso que o Padre faz quando ele ouve os pecados e ele absolve. E a alma sai purificada, está limpa pelo sangue de Jesus que foi dado à igreja. Essa igreja santa, maravilhosa, que devia ser uma só no mundo todo. Que tristeza! Tanta diferença por aí afora. Tanto engano. Com uma verdade maravilhosa deixada prontinha para nós dialogarmos, não, para nós aprendermos, ir por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos os povos, fazendo deles meus discípulos. Quem crê nessas verdades e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sim, existe o céu, existe o inferno. Existe o céu e existe o inferno, meus irmãos. Cuidado. O mundo é muito mau, muito corrompido. E a gente se deixa atrair por ele.
E até os católicos às vezes chegam e despejam no ouvido do padre tanta miséria. Não era para ser assim. É necessário mais oração, mais esforço, melhores confissões, melhores comunhões, vida mais santa. No modo como procede, como fala, como se veste, enfim, buscando o céu. Senão, a gente vai para o inferno. Não há dúvida. Quem perder o céu, vai para o inferno. A gente sabe que tem o purgatório, que é uma passagem para alguns para o céu. Mas o definitivo é o céu e o inferno. Lembram-se que Nossa Senhora mostrou o inferno em Fátima aos meninos? Vocês já viram o retrato dos meninos de Fátima? E já viram o retrato que um fotógrafo tirou depois que eles viram o inferno, o rosto deles como ficou? Vocês já viram? Procurem ver. Procurem ver como era o rosto de Jacinta, de Francisco e de Lúcia, normalmente. E procurem ver o retrato que há nos livros de Jacinta, Lúcia e Francisco, depois que Nossa Senhora mostrou o inferno para eles. Vistes o inferno para onde vão os pecadores. Então cada um diga a si mesmo: eu preciso me salvar. Eu preciso me salvar. E eu preciso fazer tudo o que precisa para que eu não me desvie da minha rota.